Olá, amigos e amigas, mais um bate-papo, um, um momento especial dessa nossa série Mulheres Poderosas Conquistando Espaços. E é sempre bom lembrar para todo mundo que assiste, ou que ainda não assistiu, mas vai assistir, que não se trata de super mulheres, mas mulheres que você pode passar na rua, e esbarrar nelas, conversar com elas, e não sabe que elas são poderosas, conquistam espaços. E não são apenas espaços dos homens, mas espaços que estão ali, ou recuperam os espaços que já pertenciam às mulheres. Então, na verdade, é essa a ideia. E é uma homenagem que eu acho que as mulheres precisam sempre. Então, é uma série que tem essa finalidade. E hoje eu vou conversar com a Teresa Solar. A Teresa Solar é terapeuta, a Teresa Solar é mentora, a Teresa, nossa, a Teresa tem uma série de atividades que a gente fala. Toda mulher poderosa parece que consegue encontrar tempo para fazer muitas coisas. Por isso que a gente chama elas de poderosas. Mas eu vou pedir para a Tereza se apresentar e, desculpa, e dizer assim para elas, para vocês que vão assistir, quem é a Tereza, o que ela faz, aquilo que fica à vontade de uma forma muito informal, que é a característica desta série. Tereza, bem-vinda. Muito obrigado por aceitar meu convite. A palavra agora é sua. Quem é a Tereza? Boa noite. Então, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui nesse programa, né, que eu acho muito interessante, assim, a ideia do programa. É, eu sou a Tereza, sou a Tereza no mundo terapêutico, conhecida como Tereza Solara, mas meu nome é Tereza Soares, né, mas eu passei para Solara porque dá um sentido assim de luz, que é o que na verdade a terapia faz, né, para as pessoas. Hoje, atualmente, eu sou terapeuta holística, trabalho com várias ferramentas terapêuticas, que é o reiki, o tarô mitológico, astrologia, terapia floral também, atuo com isso. E é o que eu faço atualmente, mas na minha vida eu comecei na carreira corporativa mesmo. Minha formação acadêmica é economia, administração. Eu vim para Joinville, eu não sou joinvilense, eu sou de Araranguá, que é uma cidade perto de Criciúma, quase na divisa com o Rio Grande do Sul. É uma cidade bem pequena e eu vim para Joinville, que era uma cidade grande para mim na época, né, com 19 anos. Eu vim para fazer faculdade de economia e, na verdade, vim fazer faculdade, que na época era muito importante, né? E é ainda, né? Mas na época era muito difícil faculdade, tinha em poucas cidades. Em Araranguá não tinha, né? Então, eu tinha uma tia em Joinville, eu vim para cá e fiz o vestibular, estudei bastante, passei e e entrei na faculdade de economia na época e trabalhei na área corporativa, que era o que a gente fazia, entrar numa área administrativa. Eu entrei numa empresa grande, aí depois eu mudei para um banco e depois para uma outra empresa que eu fiquei por muito tempo, uma multinacional. E eu segui a carreira corporativa durante muito tempo, gostei muito da minha formação acadêmica, assim, da economia em si, né? Um estudo diferente, e eu gostei bastante. E, em paralelo, eu sempre gostei desse mundo mais holístico, né? Eu estudava em paralelo livros assim que falavam desse assunto e segui a carreira, mas seguindo sempre a carreira corporativa. Na empresa eu entrei como auxiliar de arquivo, assim, uma atividade bem assim, simples, né? Mas assim, fui caminhando e fiz uma carreira muito boa na empresa, sou grata a tudo que eu vivi lá, as pessoas que eu conheci.
E aí, depois de um certo tempo, aí nisso eu acabando a faculdade, eu casei, tive em seguida duas filhas também, que agora já estão casando, uma vai casar, a outra, uma já casou, a outra vai casar agora dia 26 de abril. E assim eu segui a vida, trabalhando numa multinacional, criando duas filhas, tendo uma vida no lar, e sempre estudando florais, estudava reiki, fiz a iniciação do reiki, sempre caminhando em paralelo nesse mundo holístico que eu gostava muito, né? E aí fui trabalhar, aí teve uma carreira, eu tive uma carreira assim na empresa bem dinâmica. Eu passei por vários setores e teve um tempo que eu trabalhei em São Paulo por 3 anos. Aqui em Joinville, eu ia segunda de manhã para lá e voltava sexta. E isso tudo assim, atendendo as filhas, a família, sempre, né, num ritmo assim, sempre muito intenso, né? Viajava também, não só para São Paulo, viajava para outros lugares que a empresa pedia, né? Eu também ia e nessa intensidade. Aí chegou para, assim, fiz uma carreira muito boa, gostei muito da empresa, a empresa tem muita gratidão por tudo que eu vivi lá, mas aí quando chegou assim mais perto da minha aposentadoria, eu resolvi que eu iria parar com a área corporativa e seguir com a área holística. Daí, em paralelo, eu e um outro amigo, nós fundamos um jornal chamado Jornal Mundo Zen, que Nossa, era um jornal que ele falava das terapias holísticas, dos terapeutas, ele desmistificava o que as pessoas pensavam, né, do reiki, de qualquer terapia. Foi um jornal que ele funcionou a gente publicava ele, né, por 5 anos. Distribuía aqui, distribuía até em Curitiba também um pouco, em Balneário Camboriú, nas cidades ao redor. E daí eu tinha esse jornal, tinha uma casa já terapêutica, aí eu saí da empresa e segui no mundo terapêutico, assim. Eu posso poderia ter seguido. perguntar Oi, pode a falar. você? Muita gente vai chegar e falar, mas como é que uma pessoa que com toda essa carreira dentro de uma organização, né, uma multinacional, com toda a parte de economia, de administração, tudo, sai e tem uma outra coisa que, em princípio, para a pessoa que não entende, não conhece, é o conflituosa, né? É um conflito, porque É, com coisas holísticas, coisas que não tem, como se diz, algo econômico, você não consegue contabilizar, vamos dizer assim, digamos, na coisa. Mas foi difícil isso, você passar por essa barreira? na verdade, assim, ó, eu segui muito o meu coração, né, para fazer essa transição. Não tive aprovação das pessoas, não, eu fui bem criticada, por quê? No ponto em que eu saí da empresa, eu poderia ter seguido adiante a carreira, mesmo perto da aposentadoria, porque eu me aposentei muito cedo. Mas eu poderia ter seguido na empresa e o caminho ali onde eu estava seria ir para fora do Brasil. Eu iria para ou Estados Unidos ou Itália, eu iria para algum lugar continuar a carreira, que eu já tinha começado que a minha carreira na empresa era assessoria de informações. Eu era assim, me especializei nisso. Então, o meu suporte, ele era muito importante na empresa. Então, eu já tinha percorrido aqui no Brasil, aqui na empresa, né, sobre isso. Daí, eu iria para fora do país, iria me afastar da família, eu iria me afastar dos amigos, mas era uma escolha. E eu não quis isso. Eu pensei muito bem, eu pensei, eu meditei, eu senti. Aí eu já tinha uma casa a gente chamava de Mundo Zen, né, que era um espaço holístico, mais o jornal, e aí eu estava para me aposentar, e aí foi assim, uma bifurcação, ou eu ia seguir a carreira corporativa, ou eu ia para esse outro caminho que era o que eu queria, e aí eu segui meu coração, foi uma decisão que eu não via assim, não, vai dar assim, assim, assado. Não, era uma coisa que meu coração me levou
e eu tomei essa decisão, fui bem criticada, porque eu tinha um status na empresa muito admirado pela minha família, pelos amigos. E aí eu soltei todo esse status, eu larguei tudo isso e segui esse caminho aí, mas foi uma decisão bem que eu precisei assim ser muito firme na minha posição, senão se eu me deixasse levar pelos comentários, eu ia ficar insegura, ia me arrepender, né? Assim, mas eu segui e não me arrependo, nunca me arrependi, Você porque já deu a primeira dica da pergunta que ia fazer, que é uma dica que você dá, seguir o coração. Quer dizer, quando a gente segue o coração, significa que a gente pode encontrar muitos desafios, pode sim, encontrar barreiras, pode, como a gente diz, pode encontrar até montanhas, mas você sobe na montanha, ou destrói a montanha, ou dá a volta e acha um outro caminho. E é isso que aham, eu acho que é importante, que eu acho que é o recado da mulher poderosa, o recado de você como mulher, é, para que as pessoas digam, siga seu coração. E é uma coisa que está sendo repetitiva das mulheres que eu já entrevistei. Seguir o coração, ah, gostar do que faz, fazer alguma coisa diferente. E não é que a gente não queira escutar o outro, não é que a gente vai isolar, não, vai isolar. Mas eu posso fazer uma análise e fazer escolha. E aquela escolha é mais gostosa. Com o passar do tempo, provavelmente essas pessoas devem ter olhado e falar, você devia, realmente era o seu caminho, né? Ah, vem aquela coisa assim, realmente você está lá. Essa é uma questão bem interessante. Posso fazer a primeira pergunta? pode fazer. Uhum. A primeira pergunta é: você, como terapeuta, você que trabalha com várias situações, inclusive com os florais e tudo que você faz, você deve atender mulheres, certo? E aí a Sim. pergunta é: o que que falta para as mulheres? O que que ainda precisa, as mulheres, de uma forma geral, precisam enfrentar para alcançar posições de liderança, ou mais posições de liderança? E como é que isso, se é que isso é importante para você, ou na, na sua experiência, se a gente pode acelerar isso, se tem como acelerar essa mudança? Uhum. Então, o que eu vejo é assim, ó, as mulheres, elas precisam se posicionar melhor. Por que que eu estou falando se posicionar? Porque as mulheres, elas têm um instinto maternal e emocional e sentimental natural, né? Que é nosso de se preocupar muito com o outro, né? Ou com quem está ao redor, e daí a gente tem uma dificuldade de se posicionar mesmo. A gente prefere concordar com o outro, ou com o marido, ou com os filhos, ou com os pais, seja com quem for, concordar para não ter um conflito, ou então para não magoar a pessoa, ou então para fazer a pessoa mais feliz e se deixando em segundo lugar. Mas, na verdade, aí o que acontece? A mulher ela se deixa em segundo plano e ela vai deixando os seus sonhos, ela vai deixando aquilo que ela queria, que ela gostaria de fazer. E assim, eu vejo muitas mulheres com tremendo potencial, mas falta assim, ó, se posicionar, dizer é isso que eu quero, né? Eu estou aqui para colaborar, tudo, mas eu quero seguir esse caminho, eu quero fazer esse curso, eu quero trabalhar com isso. Esse posicionamento de assim, de quem ela é, né? Do ser que ela é, como uma pessoa que merece também viver os seus sonhos, também viver aquilo que ela quer, se posicionar mesmo. Eu digo que é saber dizer mais não, né? Porque a gente diz muito sim automaticamente. Alguém pede uma coisa, a gente diz sim, não, pode deixar, eu faço. E não sei o quê. Enquanto isso, a vida vai passando, e daí a mulher vai deixando de lado. A sua vida, a gente vê muito isso, assim, ó, de mulheres que se deixaram de lado, em função dos filhos, do marido, dos pais, e não sei quem e tal.
Aí, depois de um tempo, cada um vai para o seu lado resolver a sua vida e ela, e agora, né? Eu não fiz o curso que eu queria, eu não trabalhei no que eu queria, e daí ela se vê. Aí ela, nossa, aí tem crises. Eu atendo muitas mulheres assim. E né? agora o que é que eu faço? Agora toma o teu caminho e vai, porque agora é a hora. Ainda bem que você descobriu que realmente todo mundo se virou e você ficou, né? Então faz agora o teu caminho. Então, falta muito esse posicionamento que eu vejo, assim. Eu diria que você respondeu não só para as mulheres, como também para os homens de maneira geral, porque eu também, pela minha mentoria, às vezes eu encontro pessoas, homens, pessoas Hum, que não se sim, posicionam. É isso que eu quero. Né? sim. Vivem em função de um projeto que a sociedade diz que ele tem que ser daquele jeito e não é Ah, aquilo que ele gostaria de ser. Então, é alguma coisa bem interessante, né, de a gente falar. E os exemplos são múltiplos, né, para fazer. Mas é interessante, como você é terapeuta, você convive com isso e aí você vai ajudar essas pessoas a subir, explodir, falar, puxa, pode ser. Você sim. se aposentou e foi para um lado que lá. Eu também me aposentei, vamos dizer assim, eu acho que eu não me aposentei. Aquela história do Sim, isso. aposentadoria para mim não vale. Eu continuo trabalhando. Aham, aham. Hoje eu continuei tendo ideias e assim vai. Pergunta. Ah, Hum, parte dela você já respondeu, que é a questão dos momentos marcantes da sua vida, aquele que foram desafios, né? Então você sai de uma cidade pequena, né? Vai para uhum. você, Joinville era uma cidade enorme, né? Ah, quase. Eu acho que ela é maior, ela é mais importante do que a própria Florianópolis, né? Ela é uma cidade industrial. É, sim. Nossa, é muito. Economicamente, eu não tenho essa ideia, mas pelo menos o Uhum. pessoal falava. Florianópolis é a capital, tudo bem, mas aqui Joinville é onde acontece tudo. Como, Sim. quais foram os principais momentos marcantes da sua vida? Então, na empresa eu tive vários momentos marcantes, né? E teve um momento na empresa, porque assim, eu era uma escriturária, né? Que comecei como alguém que ela fazia, preenchia coisas e tal, mas eu sempre fui muito curiosa, assim, sempre observava os problemas, e daí eu sugeria soluções, eu tinha muito esse perfil de sugerir soluções e tal, e aí teve uma ocasião que foi feito um curso chamado Black Belt, que era um curso, assim, bem high, né, de solução de problemas. Alguns queriam fazer e outros nem queriam fazer, porque era um curso muito difícil. Mas eu fui uma das que me candidatei para fazer e fiz o curso e fiz o meu projeto. E quando eu apresentei o meu projeto, que eu achei que era um projeto simples, ele foi um dos melhores cotados para apresentação para a diretoria da empresa. E eu era uma, sei lá, uma pessoa que ficava atrás de uma mesa, né? Não era de estar participando de reunião, de nada. E ali foi um momento assim que eu fiquei com medo de me expor, de não saber falar na hora de apresentar o projeto, porque foi um auditório enorme, assim, cheio de diretores e convidados. Nossa, eram autoridades, era muita gente. E eu fiquei para decidir se eu queria apresentar aquele projeto, se eu não apresentasse, outra pessoa ia apresentar um outro projeto, mas o meu era o mais cotado. Mas eles colocaram a decisão na minha mão, se eu queria apresentar ou se eu deixava para outra pessoa apresentar. E aí eu fiquei pensando, acho que uma semana pensando se eu apresentava e aceitava, era um desafio enorme assim para mim. Eu não sei, eu tinha medo de falar em público. Hoje eu falo bem em público, mas eu tinha medo de falar em público. Eu não, e aí eu tinha medo de errar, e tinha medo, enfim, os medos que a gente tem, né? E aí chegou um momento que eu disse, é uma decisão que vai me levar para o alto ou eu vou ficar onde eu estou. E aí eu decidi enfrentar e decidi que ia.
arriscar e enfrentar, e apresentei, e realmente aquela apresentação mudou totalmente a minha carreira. Aí foi a partir dali que eu comecei a viajar para São Paulo, que os diretores me conheceram, que me pediam o meu trabalho, que eu comecei a participar de projetos maiores. E foi uma decisão que eu fiquei entre o medo, né, de arriscar e o conforto de ficar escondida, né? Porque também é confortável de ficar escondida, né? É, Mas aí eu tive que tomar uma decisão que mudou a minha vida ali. no final das contas, você ficar escondido ia ter uma consequência lá na frente que você ia sentir, né? Ou seja, você estava com Ah, medo e foi com medo mesmo, enfrentou o desafio e vamos embora. E é isso que é gostoso de a gente ouvir e é que faz pessoas. O medo é natural das pessoas, a gente tem que criar condições, pensar, uhum, estudar e falar. Peraí, é natural porque é o desconhecido para a gente, mas aham. deixa de ser um medo na hora que você entra. Eu costumo até dizer para as pessoas que toda vez que eu vou fazer uma palestra, tem aquela coisa a boca seca, não sei o que e tal. Mas eu estou preparado, eu estudei sobre o assunto, eu sei o que. Aham. Aí quando eu entro, acabou. Parece que É, desliga aquilo que a gente achava que era terrível, que não ia acontecer, desliga maravilhoso. Mas essa situação que você está contando foi fazendo, e aí acho que eu vou entender dessa forma. Na medida que aparecer desafios para você, você fala, isso aqui eu cumpri, isso aqui eu não cumpri, eu vou aham, do foi. outro, do outro. Até É, foi isso. está hoje, né? Como uma pessoa que tem um processo de autoconhecimento e já já você vai dizer o que é que nós temos que falar, porque é interessante, tá? Mas vamos mais uma perguntinha rápida para você nos dizer, porque parte da dentro do aspecto, dentro do processo social, né? Você acha que as mulheres estão trazendo hoje em dia mais impacto na sociedade de forma geral? Ou ainda nós estamos, ou ainda a sociedade, aí eu vou fazer a pergunta, precisa ainda entender esse impacto que as mulheres podem causar ou estão causando na sociedade como em geral? Você percebe isso também? Assim, sem dúvida que as mulheres estão trazendo mudanças assim nos cargos que elas ocupam, né? Porque a mulher ela tem uma visão holística da vida e das coisas naturalmente. Então, ela traz uma visão mais ampla de uma administração, né? De uma resolução de um problema. E ela está trazendo. Mas ainda a sociedade, ainda a gente vê muito preconceito, muitos padrões assim conservadores de que a mulher tem que estar em casa, então acaba não recebendo bem esse bem que a mulher poderia fazer muito maior se houvesse uma aceitação maior das pessoas. Mas ainda tem essas barreiras que eu acredito que daqui para frente assim vai diminuir bastante, mas ainda vejo assim dificuldade da mulher ter espaço, dificuldade dela fazer parte de um grupo onde tem só homens, a mulher não consegue fazer parte, não consegue ter uma posição ali naquela empresa, porque a diretoria só tem homens, como é que pode ter uma mulher? Mas às vezes ela tem uma capacidade que iria ajudar muito na administração da empresa, mas não, é mulher, não sei o quê. Aí tem esses preconceitos ainda tem, sim. A Que figura ainda, dificulta. a mulher ainda tem essa questão do preconceito de que mulher precisa fazer isso, fazer aquilo, ela tem que ter, ela é mais limitada do que o homem em certas coisas, e não é. Na verdade, ela. É, Aliás, de vez em quando, né, eu sempre digo,
eu imaginava, né, quando eu lia um pouquinho a respeito dessa questão da cultura e da consciência e do trabalho de uma mulher, eu imaginava ela fazendo várias coisas, cuidando de várias coisas ao mesmo tempo, como se ela tivesse muitos braços, né? E muitas cabeças, cada uma, e muitos olhos, cada um fazendo uma coisa diferente, cuidando da criança, olhando isso, o fogão, não sei o quê, e trabalhando. Agora Sim, você tem esse projeto, né, que a mulher sai e vai trabalhar, ou não, escolhe, às vezes está. E é interessante o seguinte, uma coisa que eu li hoje, aliás, ontem eu li isso, a 38% das demissões, pedido de demissão nas empresas, hoje, e que é uma coisa que está preocupando, isso saiu inclusive nos jornais, são de pessoas que a empresa pediu para retornar, quer dizer, ela trabalhava em casa, agora retorna. hum, Muita gente está dizendo que não quer. E imagino, agora eu não tenho esses dados, imagino que a maior parte são as mulheres. sim, bem Imagino, pro... é uma Aham, supondo isso, né? Porque ela tem atividades, ela consegue ter um monte de atividades aí da coisa. Então, muita gente fala, você precisa voltar a trabalhar agora no escritório. Não, não, mas então, não, eu peço demissão, até logo, eu não vou voltar. E não volta. E o número de 38% é um número muito grande para os é padrões grande, né? do nosso Uhum, econômicos. Você que conhece bem isso, sabe que esse número é muito grande. Bom, uhum. tem duas coisas que eu tenho que perguntar que não faz isso. Hoje você está dirigindo uma escola de autoconhecimento. Sim. E aqui é muito importante que a gente saiba. Como é que é isso? Como é que, o que é, que importância tem agora você está como a principal pessoa neste momento, sim, sabe, em termos de gestão, né? A gente sabe que nesse processo de autoconhecimento somos todos iguais, mas você tem um papel muito importante dentro da escola, que é essa coisa. Conversa com a gente rapidinho para entender um pouquinho. E já emenda, não com conselhos, mas com dicas que você acha que as mulheres têm que ter para deslanchar. Então, você fala um pouquinho da questão do autoconhecimento e já entra nas dicas. Eu não gosto muito da palavra conselho, eu acho que tira a palavra conselho, mas eu digo dicas. Tá? Então, Uhum. minha amiga, é com você. Então, ser, né, ter a presidência da escola de autoconhecimento, como eu estou nesse momento, né, porque é uma situação que depois, né, em algum outro momento, vai ser outra pessoa. Mas é muita responsabilidade, né? E uma responsabilidade muito séria, mas também uma grande satisfação, né? Que eu tenho de estar nessa função, porque eu, quando entrei na escola, eu entrei assim como uma aprendiz e assim como uma pessoa que adorou a ideia da escola, que é o autoconhecimento e é tudo que leva ao autoconhecimento, não importa se é no budismo, se é no espiritismo, se é uma filosofia, então tudo que leva ao autoconhecimento a gente estuda na escola. E eu adorei assim a maneira como a escola, o conteúdo, tudo, como era feito as reuniões, tudo. E eu me sentia assim alguém que estava ali só para aprender, né? E eu lembro que na época o mentor da escola, que era o mestre Antônio, e ele sempre olhava para mim de uma forma diferente. Ele sempre olhava que eu não sei se ele sentia que eu tinha algum potencial para algum dia assumir a presidência, né? Mas ele sempre me via de uma forma diferente. E o dia que eu fui convidada para ser a presidente da escola, eu me senti muito honrada e senti assim com uma grande responsabilidade na mão e pedi assim muita inspiração, né, do meu anjo da guarda, do meu mestre interior, né, para levar bem essa missão, porque a escola tem a missão
de difundir a luz, né? Porque, na verdade, o que que o ser humano busca? O que que o ser humano, em tudo que ele faz, as coisas que ele, é, né, os caminhos que percorre, o que nós buscamos é a luz. É a luz, é a fonte de onde nós viemos, né? E é isso que a gente busca, e é isso que a escola ela propaga, né? Ela propaga a luz através do despertar. Então, é uma responsabilidade muito grande, mas também é um trabalho muito compensador e muito gratificante, que eu gosto muito de estar ali e sempre estou pronta para servir, né? Na verdade, sou presidente, mas eu estou servindo, né? Que é isso que, na verdade, preenche a nossa alma, é o servir, né? O ser humano, ele tem a natureza do servir, né? Isso que muitas vezes a gente esquece ou inverte, mas o servir, ele é muito, ele preenche muito a nossa alma, né? A gente se queixa, às vezes, da alma vazia, a minha alma está triste, mas o servir é um caminho muito, muito lindo, assim, para preencher a alma, para iluminar a alma. E é isso que a nossa escola, ela ensina, né? E sobre as mulheres, que dica que eu daria para as mulheres assim abraçar mais o seu caminho, o seu lugar, né? E assim desenvolver mesmo o seu potencial, porque tem tantos potenciais adormecidos, porque muitas mulheres não acreditam assim, em si mesmo, não acreditam no seu valor, na sua força e na sua capacidade de fazer a diferença. Então, é olhar para si mesmo, é o que a nossa escola faz. Olha para você. E não é questão de inflar ego, não é nada disso. Na Bíblia diz, né, de que adianta uma luz escondida debaixo da mesa? Ela não está fazendo a função dela. Então, nós somos luz, né? A mulher, ela pode ser uma grande luz, ela tem uma capacidade linda assim de intuição, de poder assim ajudar as pessoas, de entendimento, de empatia, tudo. E ela pode ajudar as pessoas ao seu redor, ela pode fazer um bom uso desse potencial que ela tem, mas ela precisa acreditar nesse potencial, acreditar em si mesma e se ver como uma pessoa que pode fazer diferença e pode fazer por ser mulher. Por ser mulher, a mulher tem uma capacidade assim incrível de mudar uma situação. A gente vê assim, ó, num lar, né? A mulher é a luz do lar, porque ela consegue saber o que um está precisando, o que o outro, e ela faz aqui, ali, então ela tem essa capacidade de iluminar, de orientar, de fazer a diferença onde ela está, seja em casa, seja no trabalho, seja com os amigos, mas é preciso que ela acredite nesse potencial, que ela olhe para si e veja tudo isso nela, né? Então, superar isso é importante. Maravilha. Bom, até para saber, eu vou deixar depois o link para quem quiser conhecer a escola de autoconhecimento. No final, né, quando tiver divulgado, eu vou colocar o link para que as pessoas possam acessar e conhecer o que é essa escola, da qual eu faço parte, e tenho orgulho. Eu estou conversando, eu vou brincar aqui com a minha presidente, né? Isso é ótimo, né? Isso é uma coisa bem gostosa. Tereza, só posso agradecer, foi uma honra conversar com você. Eu sei que nós teríamos aí muita coisa para Muita conversar, coisa. horas e horas, É, mas vamos cumprir mais ou menos aquele período para as pessoas poderem ficarem com aquele gostinho de quero mais, né? Para a gente. hum, E se vocês quiserem conhecer um pouco mais da Tereza, entre na escola de autoconhecimento. Eu vou deixar o link para as pessoas poderem procurar, para poder entender o que que é isso e agradecer a você participar dessa nossa série, convidando as pessoas a assistirem, fazerem perguntas, entrarem em contato, terem o máximo prazer, e eu acredito também que a Tereza terá o máximo prazer de te responder. com Muito certeza. obrigado, Tereza, pelas Obrigada também. os momentos, por brilhantes momentos, muito legal, muito gostoso. E convido você que está assistindo para compartilhar, para assistir e aguardar o nosso próximo vídeo de
Mulheres poderosas conquistando espaços. Até mais. Até mais. Gratidão. Tchau, irmão.